Fala galera, tudo bem? Ó, você já parou para pensar o quanto o trabalho é importante, ele influencia no nosso dia a dia, nas nossas relações políticas, econômicas, culturais, sociais? Não? Então vem comigo que é um pouquinho deste mundo que a gente vai refletir hoje. Curta o vídeo, comenta, compartilha e vamos tentar pensar e entender um pouquinho mais sobre este universo do trabalho e este processo de racionalização da organização do trabalho a partir do século XX. Então, uma das grandes características do movimento, do sistema capitalista, que nós precisamos levar em consideração é a divisão do trabalho. Esta é uma das grandes marcas, né? E cada vez mais essa divisão vai ser maior, de forma também cada vez a buscar uma racionalização produtiva para aumentar justamente estes ganhos produtivos que é a lógica do sistema capitalista. Mas a partir do século XX nós vamos viver aí três grandes momentos que vão mudar toda esta organização. O primeiro deles surge com o Frederick Taylor, este inglês que traz um processo revolucionário, medidas revolucionárias para o sistema produtivo capitalista. O que esse cara vai fazer? Ele vai criar aquilo que nós chamamos de gestão científica. Ele vai detalhar, não agora uma nova tecnologia, uma nova máquina mais produtiva, mas ele vai entrar dentro da fábrica e vai detalhar o processo de produção dentro da fábrica, cronometrando a vida do trabalhador, organizando como que pode se montar o modelo produtivo de forma a conseguir se aproveitar mais e eliminar as percas, né? Aquilo que não trazia eficiência para a produção. Então o Taylor traz isso que nós chamamos de gestão científica. Ele racionaliza a produtividade. E isso vai ser uma das grandes marcas desse momento, né? A partir do século XX, do sistema produtivo. A partir daí, né, vinham como essas medidas vão ser adotadas largamente, né, pelo modelo produtivo. Com isso vai ocorrer um aumento significativo na vida do trabalhador, né, nas suas atividades, porque agora vai ser cronometrado, ele vai ter aí uma meta a cumprir no final do dia, justamente porque agora sabe-se quanto que ele tem capacidade produtiva, também de acordo com a sua habilidade, e com isso vinha a promessa de que os salários agora acompanhariam esse aumento produtivo, mas na verdade durante aí o século XX a gente não vê isso acontecer, né? A produção aumentou em uma escala muito maior, né, do que os salários realmente da vida do trabalhador. Só que este momento do Taylor, tá? Este modelo do Taylor, esta nova divisão racional do trabalho, traz um probleminha. Mercado consumidor. O Taylor racionaliza, aumenta a produtividade, traz mais ganhos produtivos, mas ele traz um problema. Esse ainda não era um modelo de produção que massificou os produtos. Os produtos ainda tinham uma média de custo muito alta para a média de salário das pessoas. Então esse era o grande problema, encontrar mercado consumidor, criar um padrão de produto num valor que atingisse a grande massa da população. E aí vem um cara que vai adotar essas ideias do Taylor, mas vai criar um modelo da produção de um automóvel que vai revolucionar o mundo produtivo um pouquinho mais ainda. Henry Ford e o grande modelo do Ford T. Tá? O Henry Ford, então, adapta as ideias do Taylor, mas ele incrementa um elemento que vai fazer toda a diferença nesse modelo produtivo. Ele adapta uma esteira. Então agora não era mais o trabalhador que se deslocava para montar aí, em especial o modelo Ford T, depois esse modelo vai ser adotado em todo o sistema produtivo. Então ele colocou uma esteira contínua, ia passando, o trabalhador ficava ali parado, né, simplesmente fazendo a sua atividade, e isso vai trazer um ganho produtivo porque vai conseguir diminuir significativamente o tempo de produção e também o custo de produção, o que vai fazer com que o Ford T em especial popularize-se, né? Nesse momento o automóvel se populariza, o preço cai lá embaixo, o que dá um poder de compra para uma quantidade muito maior de pessoas a partir daí. Mas deste modelo, pessoal, que chegou ao seu auge aí de 45 até 1975, né, que
dominou o mercado produtivo nesse momento, ele tinha principalmente 3 grandes limitações. Ele era um modelo, primeiro, extremamente rígido, não possibilitava nenhum tipo de mudança produtiva, porque a tecnologia nesse momento também não permitia grandes mudanças. A máquina ela era produzida, era feita simplesmente para repetir o mesmo processo. Então para mudar, por exemplo, um modelo de produto, você tinha que quase que construir outra fábrica, né? Porque tinha que fazer um investimento gigantesco nisso. Então era um modelo extremamente rígido. E essa rigidez não ficava só na produção, também era um modelo muito rígido para o trabalhador, que nesse momento exercia aí simplesmente uma atividade que compunha aquilo que a máquina não conseguia fazer. O ser humano era apenas uma extensão da máquina, uma atividade completamente robotizada, não existia um envolvimento do ser humano, ele ficava ali repetindo a mesma função todo o tempo, a semana toda, o mês todo, o ano todo, sempre trabalhando da mesma forma. Então essa rigidez do processo, o que acabava provocando, assim, para o sentimento humano, um desestímulo, né? Não havia uma participação, não havia um envolvimento do ser humano nesse processo. Então esta era também uma das grandes preocupações das discussões teóricas e filosóficas do mundo do trabalho, o não existir esse envolvimento do trabalhador nesse processo. E o terceiro, que talvez seja um elemento mais significativo da economia, é que este modelo não conseguia se aproveitar, ou não conseguia atender os nichos de mercado, as exigências específicas de menores quantidades, porque este modelo do Ford, né, do modelo taylorista fordista, é um modelo em que vai se produzir o consumo de massa, eram produtos massificados para todo mundo consumir, só que as necessidades específicas eles não conseguiam atender justamente pela rigidez deste sistema produtivo, né, dentro dessas condições. Então isso acabou, né, limitando um pouco este modelo. E aí na década de 70 nós temos uma grande mudança. Tá? Uma grande mudança no mundo do consumo, porque o hábito de vida, né, as características culturais mudam e também as exigências, né, de consumo também mudam, e nesse momento nós temos um grande avanço da tecnologia, da robótica, da microeletrônica, que possibilita fabricar, né, possibilita o surgimento de máquinas mais inteligentes, mais capazes de fazer outros processos. E aí quem adapta um novo modelo e renova o sistema produtivo na década de 70 é a Toyota. Também uma montadora de carro revoluciona o mercado, trazendo um conceito de organização do trabalho agora caracterizado pela flexibilização. Né? E aí uma máxima que a Toyota vai ter: produzir no tempo necessário, na quantidade necessária, no momento necessário. Talvez isso resuma muito bem toda esta característica da Toyota. Então eles conseguem agora, eles vão justamente surgir naqueles nichos de mercado deixados pelo sistema e organização Taylor Fordista. Eles vão pegar aquilo onde os produtos Taylor Fordistas não conseguiam chegar e vão atender justamente estas pequenas demandas nas quantidades necessárias, no momento necessário, né, de forma atendendo justamente esses anseios da população. Então a Toyota vai revolucionar este processo. Então ele traz como grande característica esse processo da flexibilização, né? A terceirização também está dentro dessa característica da flexibilização, né? Por que a terceirização? Porque agora a fábrica da Toyota ela não tem mais aquela necessidade de juntar toda a matéria-prima, fabricar o produto e aí vender o produto. Ela começa a atender de acordo com as demandas, então ela vai mandar fazer e ela vai comprar onde está mais barato. Então ela começa a terceirizar a parte dessa produção. Ela não leva tudo para dentro da fábrica e produz o produto como o Taylor e o Ford fizeram, né, no momento deles. O que a Toyota faz é: vamos montar o carro, eu pego as peças aonde tem a oferta, onde eu tenho a oferta mais barata, onde é mais vantajoso. Então a terceirização passa a ser uma característica desse modelo trazido pela Toyota. Tá? Outra grande mudança que vem, né, e aí alguns impactos desse modelo trazido pela Toyota e marcando a flexibilização é, primeiro, esta robótica, esta tecnologia agora vai produzir máquinas muito mais inteligentes, muito mais capazes, o que vai fazer com que o ser humano comece a ser substituído por isso. E aí nós vamos começar a ter grandes discussões a respeito da questão do desemprego estrutural na sociedade, né? Porque o ser humano começa a ser substituído em larga escala
pela máquina. Tá? Aumento do trabalho informal, a precarização da condição de trabalho, né, do trabalhador. Esses trabalhadores terceirizados da Toyota, em média, vão receber salários mais baixos, vão viver condições de trabalho mais precárias nesse sentido. A vida do trabalhador também passa por um processo de flexibilização. Tá? Essa flexibilização também acontece nas relações trabalhistas, na vida, né, na organização do trabalho dele ali no cotidiano, né, em que ele vivia, né, vai passar a ter mais responsabilidade neste momento, né, exige-se do trabalhador uma busca constante pelo aprimoramento para se manter no mercado de trabalho, para se manter, né, manter os seus salários. Então o trabalhador agora tem uma exigência, uma cobrança sobre ele constante dele buscar conhecimento, buscar preparo para este novo ritmo do mercado de trabalho. Tá? Um momento importante também que a Toyota, esse movimento toyotista contribui é com a entrada ou com a facilidade de entrada da mulher no mercado de trabalho. Porque a Toyota agora não visa mais ou não valoriza mais tanto a força física como o movimento do Taylor Fordista valorizava. Agora o movimento toyotista ele valoriza mais as questões intelectuais, né? O trabalhador ele tem que ser polivalente, ele tem que estar preparado, ele tem que ser intelectualmente mais preparado, principalmente para as mudanças, porque ele não vai ficar fazendo mais a mesma atividade o mês todo, a semana toda, o dia de trabalho dele todo. Tá? Então agora ele vai fazer um pouco aqui, um pouco ali, então ele tem que estar mais preparado para esta nova dinâmica. Né? E uma das coisas que começa ou desencadeia-se com o movimento toyotista lá na década de 70 é o deslocamento global. Né? Agora a economia tem uma nova divisão dentro dessa organização do trabalho. Então a economia vai buscar agora aonde é mais vantajoso, tanto recursos humanos quanto recursos naturais. Então nós vamos ver acontecer com uma velocidade cada vez maior no mundo a partir da década de 70 esse deslocamento das grandes corporações, das grandes empresas para os lugares do planeta, onde tem mais recursos, de forma geral, mais barato e mais vantajosos, né, que facilitem ou possibilitem um ganho produtivo melhor. E aí a gente tem algumas das consequências, né? Justamente a vida dessas comunidades mais carentes, mais indefesas são afetadas diretamente, né? Os desastres naturais estão acontecendo e a gente estamos sentindo os impactos hoje desses processos justamente como consequências a partir daí. E aí, né, e em especial a questão do desemprego, que hoje é um dos problemas aí enfrentados mundialmente. E esse desemprego não é só nos países aí não desenvolvidos. Esse desemprego também está acontecendo em larga escala nos países desenvolvidos, porque os sistemas produtivos estão se deslocando dos países ricos e indo para esses lugares onde é mais vantajoso. E aí nós temos um grande impacto social, político, econômico e também natural a respeito dessas grandes mudanças que começam a nascer, ou aonde começa o nosso entendimento para tentar discutir um pouco melhor, de uma forma mais ampla, estas questões começa lá na organização do trabalho, né? Quando começa lá com o Taylor, com o Ford, com o movimento da Toyota e todas essas mudanças que se desencadeiam a partir desses movimentos, ok?